Boa tarde, telespectadores da RTP Açores, da RTP Internacional. Mais uma vez aqui estamos para vos dar conta do que se vai passar aqui em Ponta Delgada neste Domingo das Rosas, Domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A festa continua, felizmente o tempo tem ajudado e daqui vai a nossa saudação muito especial àqueles que de longe têm o coração em Ponta Delgada, têm o coração nos Açores, para vos levar estes apontamentos. Convosco estará o jornalista Santos Narciso que vos fala e o professor historiador Teixeira Dias, que nos vai enriquecer também com os seus comentários durante toda esta transmissão. Aqui vemos na praça, no campo de São Francisco, o início do cortejo processional propriamente dito, porque a procissão há 1h15 que já está na rua, saiu o guião às 15 horas e tudo se apresta neste momento para que às 16h30, hora dos Açores, a imagem do Senhor Santo Cristo no seu rico andor possa transpor os umbrais do Santuário da Esperança para percorrer todas as ruas de Ponta Delgada no chamado Roteiro dos Conventos, criado pela própria Madre Teresa da Anunciada de 1700, poderá ter sido 1698, mas manda a tradição que se fixe no ano de 1700 e aí vamos ter esta viagem do Senhor a percorrer todos os conventos e sobre estes conventos nos dará um apontamento o próprio professor Teixeira Dias, que conhece bem a sua história desde o convento da Conceição, hoje Igreja de São José, até ao atual Palácio da Conceição, também no jardim do mesmo nome, hoje o Jardim do Largo 2 de Março, Jardim Célia Freitas, o último convento por onde passa a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que ia, no dizer do Madre Teresa, em cada ano visitar todos e todas aquelas que estavam debaixo de regra monástica. Aqui temos, neste momento, a imagem do Senhor Santo Cristo num maravilhoso retábulo dourado do Convento da Esperança para ser transportado agora. E o professor Teixeira Dias, a quem saúdo, poderá também dar-vos nota deste momento e desta alegria que toda a gente naturalmente sente ao vislumbrar o momento em que o Senhor sairá para mais um contato com o povo dos Açores. Obrigado e boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, quer aqui, quer na diáspora, e é sem dúvida absolutamente nenhuma um momento muito solene, aquele em que o andor de Santo Cristo assome, portanto, à entrada da igreja ou da capela, conforme lhe queiram chamar, e, digamos, é contemplado por todo o povo e neste momento realmente é uma multidão quase incontável que nós podemos ver em todos os lados e já o jornalista Santos Narciso avisou há mais de 1h15 que a procissão está na rua. Várias vezes que me foi dado contemplar esta procissão, não há a menor dúvida que é daquelas mais majestosas, mais interessantes e ao mesmo tempo mais enigmáticas que se podem encontrar. E são enigmáticas porque realmente uma simples madre que, digamos, não tinha no convento aquela força que poderia ter se tivesse uma riqueza atrás dela ou se tivesse, digamos, uma formação muito superior às outras, foi capaz de conseguir juntar não só todo o convento, mas também todos os outros conventos, e eram 7 nesta altura, 3 de homens, 4 de senhoras, portanto que se espalhavam por toda a cidade de Ponta Delgada, nessa altura uma cidade muito pequena em relação, em comparação
com a de hoje. Claro que naturalmente esse percurso mantém-se, digamos, quase inalterável, talvez uma outra rua tenha sofrido algum arranjo, mas a verdade é que aquilo se mantém desde sempre. Conforme já foi dito, possivelmente desde 1698, desde 1700, não se sabe exatamente, e é por isso que eu digo que ela, por vezes, aparecem certos enigmas aqui, não só acerca da própria procissão, mas, por exemplo, também a própria imagem. De onde é que ela veio, quem é que a fez, porque é que ela não será fruto do trabalho de um ilustre açoriano que sempre ao redor e se espalhe perante todos aqueles que possam estar perto. E aqui o Senhor Santo Cristo, incensado pelo prelado diocesano, que vai presidir pela primeira vez a esta grandiosa procissão, vai aproximar-se agora do pórtico principal para a solene saída. Os minutos são rigorosamente contados para que às 4h30 em ponto a imagem possa estar no adro do santuário de Nossa Senhora da Esperança. Este ano as festas têm como lema, como já referimos na nossa reportagem de ontem, Cristo, vivência de amor e misericórdia. É o repto que o Papa Francisco lançou a todo o mundo. E nada como uma imagem destas, de sofrimento e majestade ao mesmo tempo, a antítese da dor e da glória, para significar que Deus é misericórdia. Deus tem o seu nome de misericórdia e trata-nos com misericórdia, querendo também que espalhemos este dom, o dom da humanidade misericordiosa, por todos aqueles que nos rodeiam. No céu do céu, o Andor é um mar de flores, pesa quase 300 quilos e, no entanto, é leve este peso porque a Irmandade faz questão de se revezar com todas as pessoas, independentemente da sua condição social, para que possam transportar este magnífico Andor, este trono de luz e de glória, como diria Armando Coelho Rodrigues, referindo-se a uma imagem semelhante que se venera em Vila Franca, o bom Jesus da Pedra. E ei-lo que aparece o Senhor Santo Cristo dos Milagres, já perto do momento da saída. E agora, todos os olhos no campo de São Francisco se voltam, os aplausos surgem. Um momento sempre comovente, quando o Andor se levanta na sua majestade e aparece perante todo o povo que enche esta praça 5 de outubro, hoje campo de São Francisco. Lentamente vai descendo os degraus, enquanto se ouvem os acordes do hino do Senhor pela primeira vez nesta procissão de domingo.
Santo Cristo, esperança divina, horizonte de eterna vitória. Quero a vida na vossa doutrina e na morte o reino da glória. Glória a Cristo no céu e na terra. Glória a Cristo no vinho e no pão. Glória a Cristo no mar e na serra. Glória a Cristo no meu coração. É esta a letra do hino do Senhor Santo Cristo num dos seus versos. Um hino que foi composto no ano de 1944 e que foi aprovado pelo Bispo de Angra, Dom Guilherme Augusto da Cunha Guimarães. Mais tarde apareceu uma segunda versão do hino, composto no século XIX. E agora os foguetes, estes que assinalam a toda a cidade que o Senhor está no meio do seu povo, na sua imagem, no seu andor, no seu olhar complacente e misericordioso. Professor Teixeira Dias. Portanto, nós estamos diante da imagem do Senhor Santo Cristo e eu gostava, quando há pouco falava de enigmas, há um que me tem preocupado imenso. Como é que uma imagem que mostra o que é o rosto perfeito do sofrimento foi tão ornamentada com joias e tesouros de tal ordem que, por exemplo, o resplendor que ele leva, portanto, é considerado uma das maiores joias de todo Portugal. E, inclusivamente, neste momento, portanto, foi recomposto e está perfeitamente, digamos, identificado e está na posse total da, digamos, da confraria ou da Irmandade do Senhor Santo Cristo, que a todos os momentos o venera e o guarda para que ele possa realmente mostrar a própria realeza do Cristo, embora numa imagem, digamos, de quase morto, com a vida que ele próprio transmite e que ele próprio também nos dá e nos transmite a toda a hora e momento. Naturalmente que o passo lento com que ele vai percorrer todas as ruas, ou as ruas de Ponta Delgada, algumas ruas de Ponta Delgada, é fruto de tantas e tantas pessoas, de tantos milhares de criaturas que querem acompanhá-lo durante toda esta peregrinação. Eu acho que é muito melhor do que dizer procissão, porque procissão é um ato de muita honra e eles aqui, embora a honra seja imensa, eles querem sobretudo venerar o sofrimento e pôr em relevo o sofrimento que Cristo teve para nos redimir e para nos salvar. Exatamente, eu creio que este mistério de celebrar a dor significa em Cristo. A dor não foi um fim, foi um momento apenas, porque Ele vive ressuscitado e razão teve Madre Teresa da Anunciada para trazer esta festa para um dos domingos da Páscoa, para o 6º domingo da Páscoa, o 5º domingo depois da ressurreição. Prepara-se a ascensão. A ascensão de Cristo culmina o estado da humanização de Deus e aqui perpetua-se a ressurreição numa imagem de sofrimento. Não podemos parar na paixão, ir mais longe, é fazer com que o Cristo vivo seja sentido na pessoa de Jesus, mas ao mesmo tempo espalhado no amor, no serviço, na partilha pelos irmãos. E isto mesmo dizia hoje o Bispo Dom João, que aqui vemos na imagem, na missa campal das 10h30, que é necessário olhar Cristo com um sentimento de partilha e um sentimento de o ver na realidade do mundo de hoje. Não o Cristo do passado, mas o Cristo do presente. E o Senhor Santo Cristo é este símbolo perfeito, porque passados
todos estes anos, passados 300 anos de celebração e mais 200 anos em que ele esteve dentro do convento e talvez como sacrário e que pouca gente o ligava como forma devocional até a Madre Teresa, este sinal de perpetuação no tempo vê-se numa imagem, porque é um sinal que vive, é um sinal que o mundo precisa para quebrar tantas cadeias, tantos ódios, tantos rancores e também tanto sofrimento, tanta família que vive hoje dividida e que espera neste Senhor, nesta imagem, que não é mais do que o Jesus de Nazaré de há 2000 anos, presente aqui para nos dar uma visão diferente da vida. Portanto, voltando à imagem, ela é realmente daquelas imagens que ao mesmo tempo nos seduz e nos interroga muito perfeitamente. Afinal, porque é que eu sofri tanto? Para que é que eu vinha à Terra? Para que é que eu consegui estar aqui se, infelizmente, a maior parte da humanidade, grande parte da humanidade, vive não para seguir os meus ensinamentos, mas pelo contrário, unicamente para viverem aquilo que pensam que é realmente a vida. A vida é muito mais do que aquilo que alguns desses pensam e, sobretudo, quando ela, como no momento atual, nos apresenta tantas pessoas a sofrer, tantos homens e mulheres e, sobretudo, crianças que têm que mudar do seu lugar e ir para outro, perguntamos, porque talvez Cristo se pergunte também, porque é que eu fui aí para tentar modificar tudo isso? Porque é que nós não fazemos com que realmente aquilo que ele pregou seja hoje uma realidade? A imagem do Senhor Santo Cristo vai passar agora neste campo de São Francisco, junto à igreja de Nossa Senhora da Conceição, hoje conhecida como Igreja de São José, e o professor Teixeira Dias poderá dar-nos alguma nota do que foi este convento em cuja grande igreja esta imagem, como acontece todos os anos, passou a noite da vigília, desde a meia-noite até às 10 horas da manhã de hoje. Esteve à veneração de milhares de pessoas que durante toda a noite participaram nas diversas celebrações. Enquanto isto, continuam os sinos, continuam as filarmónicas, continuam os foguetes, porque o Senhor está junto do seu povo. Portanto, a imagem vai agora passar junto do convento do antigo convento de São Francisco, hoje, ainda até há uns anos atrás, Hospital da cidade de Ponta Delgada. Hoje, portanto, está-se a pensar em várias ocupações que o edifício pode ter. A Igreja de São José é, de longe, uma das melhores e das mais bonitas de Ponta Delgada. Naturalmente que tem o nome de Igreja da Conceição, porque os frades franciscanos, portanto, que se espalharam por todo o arquipélago, chegaram a ter 19 conventos em todo o arquipélago dos Açores. Portanto, tinham também aqui ao pé as freiras clarissas, portanto, digamos, o ramo feminino dos franciscanos, ali junto. Esta igreja, naturalmente, quando os conventos foram extintos, alguns em 1832, outros em 1834, deixou de ser convento e tiveram que o utilizar para outras atividades. Hoje há realmente a igreja, que é a paroquial de São José e que recebeu ainda há pouco tempo várias reformas, o que faz dela uma das preferidas da maior parte da população de Ponta Delgada, que a ela acorre e acode, não só por a igreja ser aquilo que é, mas também pela
inspiração franciscana que se pode ver em toda a construção e em todo, digamos, o edifício em que o que a Igreja hoje representa. Uma palavra agora, de uma forma especial, para os nossos imigrantes, para os seus descendentes, para quem está longe, seja por motivo for, saúde, vida, imigração, pobreza, família, perante o meu riso, o Senhor Santo Cristo sai das grades do convento, mas não sai da grade da saudade que sufoca mais do que qualquer sofrimento. Simplesmente que aquele Senhor tão sofrido na história apenas quer que se construa uma história com menos sofrimento. E este seria o grande milagre do tempo novo, em que assenta a nossa esperança de quem acredita num Deus ressuscitado, que a todos dá vida e sentido para as dores que a vida nos traz. Perante aplausos, o Senhor Santo Cristo dos milagres, no seu andor, olhou para o frontispício da Santa Casa da Misericórdia, onde hoje existe uma enfermaria de retaguarda para as pessoas mais necessitadas. As lágrimas do momento muitas vezes são uma simples exteriorização daquilo que vai dentro da alma, porque há mar e mar de sofrimento que só Deus sabe, só Deus pode julgar. Ele que nos criou para a felicidade perfeita, Ele que denunciou todas as formas de opressão, denunciou todas as formas de sofrimento para que houvesse qualidade de vida, para que os homens e mulheres de todos os tempos pudessem irmanar-se e ser felizes. E esta felicidade muitas vezes é regada de tantas lágrimas caídas no silêncio de cada lar, tantas vezes escondidas, mas sempre visíveis no silêncio, no amor, na proteção de Jesus, cujos desígnios nunca podemos sequer tentar entender, porque há razões que a razão desconhece, mas o coração aceita, e a procissão continua no seu passo cadenciado. O Santo Cristo aproxima-se da Rua Sul da Praça 5 de Outubro para depois entrar na Rua Luís Soares de Sousa, também uma rua com grande história, como nos pode dizer o professor Teixeira Dias. Portanto, esta rua, este lar, destina-se a receber todos aqueles que têm grandes dificuldades, portanto, ficando sozinhos, têm grandes dificuldades em encontrar um lugar onde possam viver o resto dos seus dias com a dignidade que todo ser humano merece. E aqui chamo a atenção para um aspecto muito curioso que se passa logo atrás do andor. A multidão, sobretudo de senhoras, embora por vezes também apareçam cavalheiros, a verdade é que atrás do andor vai aquilo que chamam as promessas. É, de longe, um dos maiores grupos, se não o maior grupo de todos aqueles que acompanham o Senhor. E por esse motivo de ser o maior grupo, nós podemos talvez adivinhar as dificuldades, aqueles sonhos que nós temos de felicidade e que muitas vezes foram interrompidos por qualquer motivo e que nos levaram e que nos levam a pedir o auxílio do Senhor e sobretudo o do Senhor Santo Cristo, que nestes momentos, por norma, acode a quase todos. E então lá vemos nós a maior parte, a maior multidão que vem agora a seguir às OPAs, portanto de senhoras, que muitas delas, carregando o peso das suas dificuldades, não têm qualquer problema em acompanhar durante todo o tempo a imagem do Senhor que vai passando muito lentamente, através de toda esta multidão. E o mais curioso, o mais interessante seria ver o rosto de quase todas as pessoas que olham o andor de Santo Cristo
mas com uma expressão que denota, de certa maneira, uma irmanação com os sofrimentos do próprio Cristo e, por outras palavras, ou também por outras vezes, o agradecimento das ofertas ou das dádivas que o Senhor Santo Cristo favoreceu àqueles que o olham com essa ternura toda. E a imagem do Senhor Santo Cristo passou agora mesmo e vimos esta imagem da realização pelo monumento do imigrante que se situa a sul do campo de São Francisco, um monumento do escultor Álvaro França e que marca a diáspora açoriana, aqueles que daqui saíram, aqueles que levaram a ilha consigo e, como diria o grande Daniel de Sá, fizeram a experiência da pior forma de ficar na ilha, que foi sair dela. E aqui vemos o dossel da imagem do Senhor Santo Cristo no seu riquíssimo baldaquino de flores e o monumento do imigrante, uma família a despedir-se, mãos para a frente, porque a vida convida a novos desafios. Uma imagem que aos nossos imigrantes do Canadá, da América, da Bermuda, em qualquer parte do mundo onde estiverem, falará com certeza de uma forma especial. É interessante notar, portanto, que a imagem do Santo Cristo tem dado origem não só a muitos e muitos livros, mas também a pinturas. Talvez a mais célebre seja uma de Domingos Rebelo, em que ele mostra, portanto, pessoas sentadas no então cais de Ponta Delgada, se fosse hoje teria que ser talvez no aeroporto, em que a parte central de todo esse quadro é precisamente aquilo que aqui se chama um registro de Santo Cristo. Portanto, obras de arte que tive a felicidade de ver e de trabalhar e de, sobretudo, estudar e ver, digamos, a perfeição que algumas senhoras, ou muitas senhoras, um ou outro homem, mas é sobretudo da mão das senhoras que sai, verdadeiras obras de arte que são dificílimas de encontrar, hoje muitas vezes substituídas por simples fotografias, mas que deixam muito a desejar em relação aos registros. Os registros são hoje, sem dúvida absolutamente nenhuma, um dos ornamentos da maior parte, se não talvez de todos os lares açorianos e, mais do que dos lares açorianos, de todos aqueles que, estando, portanto, na América, no Canadá, na África ou noutro lugar qualquer da Europa, não esquecem nunca levar com eles uma dessas recordações que, com certeza, neste dia olharão com muito mais ternura, com muito mais afinco e, sobretudo, com muito mais recordação da imagem que veem ou que viram quando estiveram na Igreja do Senhor Santo Cristo ou, mais concretamente, no convento de Nossa Senhora da Esperança, pois é assim que ele foi batizado no início, embora neste momento a imagem do Santo Cristo, digamos, tenha ocupado toda a história do convento. Os sons de uma filarmónica, numa procissão do Senhor, nas procissões pequeninas das nossas aldeias, trazem-nos uma mística de recordações. Não há palavras, apenas som para dizermos do que isto significa no coração de tanta gente. Nesta procissão são mais de 2 dezenas de filarmónicas que se incorporam. Não temos os números concretos deste ano, mas o ano passado foram 24 as filarmónicas que se incorporaram
na procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E ao sair do campo de São Francisco, gostava de fazer uma invocação. No próximo dia 11 de maio, daqui a 10 dias, vão completar-se 25 anos sobre a data em que São João Paulo II esteve aqui, neste campo, de joelhos, diante desta imagem do Senhor. Foi em 1991 que tudo aconteceu. Hoje vamos celebrar as bodas de prata deste acontecimento, precisamente no ano em que a região convida o Papa Francisco a vir aos Açores no próximo ano para também estar aqui alguns momentos diante desta veneranda imagem. É bom recordar a grandiosidade daquela jornada. E em cada ano que o Santo Cristo sai, creio que há sempre esta presença. Houve um Papa que hoje é santo canonizado, que se ajoelhou, rejeitando o coxim, a almofada que lhe tinha sido proposta e dada para ajoelhar, a mesma almofada em que se tinha ajoelhado o rei Dom Carlos quando veio a Ponta Delgada. Rejeitando esta almofada, dizia eu, o Papa orou de joelhos longamente e depois voltou-se para a multidão e disse na sua homilia: não tenhais medo de ser santos, porque é um santo que vos guia, o Santo Cristo. Palavras que devemos recordar neste dia, neste ano das bodas de prata da visita de João Paulo II, enquanto os aplausos continuam na passagem do Senhor, cujo mondor vai sendo sempre homenageado, vai sendo sempre objeto de muitas flores. E agora volta-se para os idosos do lar Luís Soares de Sousa, um momento sempre comovente, porque este é dos lares com mais história da cidade de Ponta Delgada. Este momento de um grande benfeitor, que foi benfeitor da pobreza, mas também um grande devoto do Senhor Santo Cristo e um grande autonomista. É de registar, é de ver e de pensar que a história repete-se em pequenos gestos. Portanto, a história repete-se e a verdade é que todos os anos, já felizmente há umas dezenas que eu vou contemplando esta procissão, a verdade é que todos os anos ela se repete e se renova. Renova-se nas flores contínuas que são postas no chão, por onde o Cristo vai passar, renova-se nas flores que lhe são lançadas de todas as janelas, renova-se, portanto, na dedicação, no amor, no carinho com que todas as pessoas trabalham para isto. E não só trabalham, mas depois se destinam ou se comprometem a acompanhar, muitas vezes sofrendo, indo com o rosto pesado, com o rosto cansado, mas não deixando de sorrir para esse Cristo que elas realmente veneram e que as ajuda, e elas sabem que as ajudará em todos os grandes momentos da sua vida. Por isso, ele será foi já durante muitos séculos, e certamente, não sou profeta, nem o quero ser de maneira nenhuma, mas certamente daqui a muitos anos continuará a percorrer estas mesmas ruas, continuará a ser alvo de todas essas manifestações, continuará a ser o objeto das preces e das orações que cada um, sobretudo no íntimo do seu coração, lhe dirigirá.
fizemos silêncio para que se ouvissem os acordes desta filarmónica que acompanha a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E ela entoava uma das peças de música religiosa popular mais características dos anos 30 e 40 em Portugal, na fundação do Estado Novo. Coração Santo, aqui nos tens prostrado, cujo coro que estamos a ouvir agora era Protege, ó Cristo, o nosso Portugal. Combateremos como fiel soldado, uma música que se entranhou e que hoje é cantada ainda em muitas paróquias, nas devoções do Sagrado Coração de Jesus, que é realmente uma das devoções mais queridas do povo açoriano. Curiosamente, os acordes que ouvimos agora são do Adeus de Fátima. E cabem bem neste dia. Hoje é 1 de maio. Começa o chamado Mês de Maria. Aliás, este ano, neste dia do Senhor Santo Cristo, várias efemérides se juntaram. O início do Mês de Maria, o Dia da Mãe, Dia do Trabalhador, Dia de São José Operário. Como que um milagre, um ecletismo de sentimentos e de datas que se juntam num único domingo e fazem com que, com muito apreço, possamos, de uma maneira especial, ver que há coincidências que têm um sentido. O Dia do Trabalhador, o Dia de São José Operário, Dia da Mãe, tudo junto nesta ocasião, nesta celebração. Motivo para pensarmos que em tudo na vida há um sentido único, um sentido que vai mais longe do que aquilo que pensamos. Um sentido que talvez se traduza nesta multidão enorme que ainda está no campo de São Francisco. As promessas ainda não saíram do campo de São Francisco, enquanto o andor do Senhor já vai entrar na Rua Doutor Caetano de Andrade, muito perto da Igreja Matriz de Ponta Delgada. Portanto, os caminhos da vida são longos, julgá-los não nos pertence, admirá-los, respeitá-los e, acima de tudo, procurar tirar sempre uma lição, que é a lição que Dom João Evangelista quis desta festa. Nada pode ficar no exterior, tudo tem que descer ao nosso interior. Eu penso que realmente, quer dizer, os sentimentos que animam a maior parte das pessoas, para não dizer a totalidade, das pessoas que se resolvem a acompanhar o Senhor Santo Cristo, é precisamente essa, ter dentro do seu coração um pouco daqueles ensinamentos, daquela ternura, daquele amor que Cristo veio trazer à Terra e que, por causa desse amor, foi capaz de se oferecer à morte, sofrer tudo aquilo que nos é recordado na paixão de Cristo e que foi perpetuado e é perpetuado ao longo de todos os tempos, desde que ele apareceu na Terra até aos dias de hoje. E sobretudo aqui nos Açores, para quem não é açoriano, e eu por acaso não sou açoriano, embora cá esteja há muitos anos, é realmente um motivo, digamos, não digo de espanto, mas de uma certa admiração muito profunda pela religiosidade que se vê, sobretudo nestes atos. E uma das coisas que também para mim é de certa maneira um enigma que eu tenho acentuado desde o princípio, é como é que é possível que tanta gente apareça numa manifestação destas e muitas vezes nas nossas igrejas vejamos umas clareiras enormes. Onde é que essas pessoas estão nesses dias e só no dia de hoje aqui aparecem?
Naturalmente que não é julgamento de modo algum, é unicamente um facto que se vai verificando e que certamente com todo o espírito que esta multidão aqui nos incute, essas igrejas mais tarde ou mais cedo voltarão a ser cheias, voltarão a aparecer, digamos, repletas de fiéis para louvar verdadeiramente o Cristo, não este Cristo só sofredor, mas aquele Cristo resplendoroso que nos veio trazer uma mensagem de grande elevação humana e que foi capaz realmente de tentar a começar a transformação do mundo. Mas ele não quer transformá-lo, quer que sejamos nós próprios a transformá-lo e por isso ele se resignou até à morte e deixou estas lembranças para que nós sejamos capazes de, com a nossa operosidade, sermos capazes de continuar a obra que ele quis começar e de tal maneira que ela se espalhou e continuará certamente a espalhar-se pelo mundo inteiro. Ao longe e repetidamente, sempre, os acordes do hino do Senhor Santo Cristo. Não se pode fazer uma reportagem desta grandiosa procissão do Senhor Santo Cristo sem evocar hoje aqui uma pessoa que durante muitos anos foi uma pessoa emblemática nestas festas. E é a primeira vez que esta procissão sai, desde há muitos anos, e que não conta com a presença do antigo provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo, o engenheiro António Clemente Costa Santos, há pouco falecido na Ilha Terceira e sepultado em Ponta Delgada. Ele foi, durante anos, para além de devoto, alma das festas. Grandes transformações propostas por ele, o cuidado, o carinho por esta Irmandade. Hoje é dia de o lembrarmos e fazermos esta homenagem ao engenheiro Costa Santos e ao mesmo tempo uma outra falta enorme que se sente aqui, Monsenhor Agostinho Tavares, o anterior reitor, também falecido há pouco tempo. Monsenhor Agostinho era uma alma cheia do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A fé no Deus vivo fazia dele uma alma carismática, conhecida nos Açores, conhecida em Portugal, conhecida nas diáspora, em muitos países onde foi pregar e espalhar a palavra e o dom do seu sorriso e da sua maneira de ser. Fica este registro enquanto a imagem do Senhor vai passando em frente ao antigo Palácio Caetano de Andrade para entrar agora dentro de momentos no cruzamento com a Avenida Conselheiro Luís Betancourt, ruas históricas também do centro de Ponta Delgada, de que nos pode falar o professor Teixeira Dias. Eu gostava de falar dessas ruas, mas antes disso eu gostava também de prestar uma homenagem não só à Madre Teresa da Anunciada, que naturalmente foi aquilo que nós poderíamos chamar a alma destas procissões, mas também todos aqueles, a começar nos Condes da Ribeira Grande, que apoiaram definitivamente, digamos, as ideias dela, mas de todos aqueles que ao longo destes perto de 300 anos, talvez mais, portanto, têm feito com que esta, digamos, procissão se mantenha no calendário de todas as pessoas e que seja realmente o agregar de todas as festas, de todas as devoções que nos aparecem. Naturalmente que as ruas que hoje a imagem percorre serão muito diferentes, pelo menos no aspecto daquele que tinham nas primeiras procissões, sobretudo de 1700 ou de 1698, conforme
se duvida ainda neste momento qual seja o ano exato da primeira. A verdade é que em todas elas, ou melhor, foram todas elas que perpetuaram este sentimento e que o foram, digamos, aperfeiçoando, acrisolando de tal maneira que ele hoje é realmente um sentimento que eu quase me atrevo a dizer universal. Não para toda a gente, porque nem todos, infelizmente, ainda seguem os mandamentos do Cristo, mas sobretudo para aqueles que foram capazes de algum dia, e muitos estrangeiros que vieram em tempos antigos, já lá vão quase 100 anos, deixaram testemunhos inacreditáveis da procissão que era. Chega-se mesmo a dizer que um dos testemunhos que eu li já há uns tempos atrás, dizia mesmo que era certamente uma das melhores e das mais prestigiadas procissões que se faziam em todo o universo cristão. Realmente pensar que ela está na rua durante cerca de 5 horas e que durante essas 5 horas há sempre gente a participar nela é realmente qualquer coisa de grandioso. E para isso contribuíram não somente as pessoas que deram nome às ruas por onde ele passa, mas sobretudo, e eu queria acentuar também isso, muito deste povo anónimo que não deixou realmente o nome, mas que deixou ali o seu rasto, a sua passagem, sobretudo a sua ternura, o seu amor e a sua dedicação, a sua admiração pelo Senhor Santo Cristo dos Milagres, porque se fossem só esses que deixaram o nome nas ruas, muito certamente não haveria esta possibilidade de multidão que nós vemos a todos os anos e cada vez, felizmente, parece que essa multidão aumenta, como se vê este ano, que por toda a cidade, a multidão de estrangeiros, de pessoas que vieram da diáspora, de pessoas que vieram do continente, é cada vez mais fácil encontrá-los. Uma devoção que atravessa o tempo. O Senhor Santo Cristo dos Milagres e o seu culto muito devem também às religiosas, às irmãs religiosas que no silêncio do convento, durante todo o ano, durante todos estes séculos, têm guardado e zelado pela imagem, desde as irmãs Clarissas às irmãs de São José de Cluny e mais recentemente, desde meados do século passado, às irmãs de Maria Imaculada. Não fazendo nenhuma referência especial, queria, porém, neste momento, e para além da irmã Margarida Borges, que hoje é a guardiã desta imagem, fazer uma referência e deixar uma súplica pela saúde da irmã Beatriz. A irmã Beatriz, das Irmãs de Maria Imaculada, que durante dezenas de anos foi a zeladora da imagem do Senhor Santo Cristo e hoje está com grandes dificuldades de saúde, devido também à sua provecta idade. A irmã Beatriz pode dizer-se que é a Madre Teresa do século XX. Ela falava com a imagem, ela olhava, ela fazia catequese, ela, a cada peregrino que se abeirava do coro baixo, tinha sempre uma palavra de amor, um gesto de carinho e saíamos sempre com a alma cheia. Bem-haja, irmã Beatriz, e que as suas continuadoras possam dar este testemunho de fé e de amor, porque é no silêncio, na contemplação, que se forma o alicerce do mundo. As irmãs contemplativas, ou mesmo de vida ativa, são aquelas que sustentam o silêncio do trabalho, a segurança, a formação e a atenção aos mais desfavorecidos. Neste momento estamos a ver incorporarem-se na procissão elementos, portanto, digamos, da parte civil, sobretudo dos governos, quer de Portugal, quer dos Açores, e que são uma continuação daquilo que foi quase desde o princípio
não podemos esquecer que os condes, então chamados condes da Ribeira Grande, ou capitães do donatário, portanto, que era o próprio rei de Portugal, portanto, que acompanharam quase sempre, são vistos como acompanhantes, e não só acompanhantes, devotos. Muitos dos ornamentos, por exemplo, como o resplendor do Senhor Santo Cristo e vários outros, são fruto precisamente da dádiva dos condes da Ribeira Grande, que tiveram, digamos, a hombridade de oferecer ao Santo Cristo aquilo que de melhor se poderia encontrar em todo o país. E por isso mesmo o resplendor, já o acentuei, mas acho que nunca é demais, é hoje considerada uma das joias mais preciosas de todo o Portugal, quer seja continental, quer seja insular. É pena é que ele realmente esteja só guardado. E aqui também quero uma palavra de muito apreço às irmãs. Tive a oportunidade várias vezes de visitar o convento, portanto com grupos de colegas, e via-se perfeitamente, digamos, a ternura, o amor e a sinceridade com que elas trabalhavam, com que elas nos mostravam as capas. Chamo a atenção que, por exemplo, as capas estão neste momento no número de 32, daquelas que podem ir saindo na procissão. A deste ano é de um senhor da Ribeira Grande que ofereceu há relativamente poucos anos, e que são sempre, digamos, objetos de muita veneração e, sobretudo, de uma dedicação extrema das irmãs. Tenham sido, portanto, as de São José, portanto, sejam as atuais de Maria Imaculada, que conservam e continuam. E só uma nota histórica muito curiosa é que os conventos foram fechados em 1832 ou 34, o convento da Esperança nunca fechou, porque enquanto houvesse uma freira ou alguém que não quisesse sair de lá, o convento não fechava. E o mais interessante é que realmente, quando veio, digamos, uma contra-ordem, que as contra-ordens vão sempre aparecendo, quando foi possível que os conventos voltassem a existir em Portugal, ainda havia uma freira que não tinha morrido e que não tinha saído do convento da Esperança, e portanto ele nunca deixou, ou o edifício nunca deixou de ser convento. É certo que hoje já tem algumas outras ocupações, chegou mesmo a ser colégio há uns tempos atrás, mas agora continua, portanto, no convento e, sobretudo, com obras de religiosidade e de caridade. Foi exatamente o Convento de Esperança, o único no país inteiro que nunca deixou a sua função para que tinha sido criado. E há também, ao lado do convento, um sinal cultural muito grande, a âncora de Antero. A âncora de Antero marca o campo de São Francisco por várias gerações. Ali terminou ele a sua própria vida. E sou incapaz de passar este dia sem recordar aquele na mão de Deus que Antero nos deixou e que aqui fica no momento em que a imagem do Senhor vai passar junto à parte lateral do edifício dos Passos do Conselho de Ponta Delgada. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão, desci, passo a passo, a escada estreita. Como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil dispôs vão, depois do ideal e da paixão, a forma transitória e imperfeita. Como criança em lôbrega jornada que a mãe leva ao colo agasalhada e atravessa sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto. Dorme o teu sono, coração liberto. Dorme na mão de Deus eternamente. Um soneto
como este é de uma imortalidade só capaz de alguém dotado de um talento que faz de Antero um dos nossos maiores vates de toda a história portuguesa e que honra a cidade de Ponta Delgada por aqui ter nascido e por aqui repousar no cemitério de São Joaquim. O Senhor Santo Cristo, neste momento, vai aproximar-se da torre sineira da Câmara de Ponta Delgada. Também um edifício cheio de história, um edifício que esteve para deixar de ser Câmara, mas foi salvo em tempo devido. Não é assim, professor Teixeira Dias? É, quer dizer, os edifícios que mostram, que a cidade nos mostra, tiveram sempre este destino. Muitas vezes foram criados para um objetivo e alguém se lembra de o modificar. Felizmente que aqui neste caso houve, digamos, aquilo que nós poderíamos chamar de bom senso, de modo a que ele fosse preservado para o fim que tinha sido, digamos, criado e assim manter, digamos, a sua perpetuidade e esperemos que não haja alguém que algum dia o retire daqui, porque se o retirarem daqui, deste lugar, e o levarem para outro lugar qualquer, é muito natural que aquela mística com que ele nos aparece também vá com ele. E aqui, a propósito, eu só queria acrescentar um pormenor muito interessante. Felizmente, nos últimos tempos, tenho-me dedicado um bocadinho a ler a vida e a obra de Antero de Quental, juntamente com um grupo de colegas, e nos últimos dias tive acesso a um livro de um grande pensador que é Eduardo Lourenço, e é muito curiosa uma frase que ele lá tem, que eu cito mais ou menos de cor, não a tenho aqui, em que ele diz: é muita pena que Antero seja muito mais estudado pelo ato último da sua vida do que seja estudado pela sua obra, que é realmente enorme. E uma das coisas que nós, eu quando digo nós, eu e esse grupo que refletimos sobre os escritos de Antero de Quental, sobretudo sobre os sonetos, notamos é que na maior parte dos sonetos Antero respira uma mística muito parecida à mística da Madre Teresa da Anunciada, ou à mística de São João da Cruz, ou da própria Santa Teresa d'Ávila. Porque ele, embora muitas vezes e nos apareça quase como eu vou dizer mesmo o termo, como um herege, ele em todo o tempo parece ter sido um crente, mas um crente que queria mais, ele queria tudo, ele queria saber tudo aquilo que era, e talvez por isso ele se apressasse a ir para o outro lado, ver o que é que realmente lhe estaria reservado. O mar imenso das promessas continua, enquanto o andor do Senhor vai aproximar-se das portas da cidade. Por essas portas da cidade de Ponta Delgada entrou em 1904 o rei Dom Carlos, e foi a primeira vez que a imagem do Senhor Santo Cristo não teve procissão neste dia. A procissão foi transferida para o mês de julho para que o rei pudesse estar presente à procissão e ver a festa do Senhor Santo Cristo, assistir a toda a festa conjuntamente com a rainha Dona Amélia. E neste momento é o carrilhão da matriz de São Sebastião de Ponta Delgada que dá sinal que o andor do Senhor se aproxima do largo do município e vai também passar no lado sul, na porta manuelina da Igreja Matriz, a Igreja Mãe das igrejas desta cidade de Ponta Delgada. Momentos sempre emocionantes, porque é o segundo lugar de concentração de pessoas abaixo do campo de São Francisco, é aqui nas portas da cidade, no adro da Matriz.
Depois há também, junto à antiga Igreja da Graça, no antigo convento dos Agostinianos, e também no Largo 2 de Março, são as grandes concentrações de pessoas, para além dos milhares que se estendem por todas as ruas. Lembro-me de um ano termos tido a hipótese de ver este trajeto de helicóptero, e então, maravilhoso, a cidade de Ponta Delgada vestida de vermelho em todas as ruas por onde a procissão passava, porque às vezes a procissão ainda está a sair e o guião está a chegar à igreja. Professor, a sua impressão sobre este momento em que o senhor, sobre aplausos, entra na praça do município de Ponta Delgada? Portanto, digamos, é daqueles momentos em que as pessoas realmente unicamente devem ver e interiorizar, porque falar dele, encontrar palavras exatas para o definir é extremamente difícil. Eu não digo impossível, porque não acho que haja impossíveis, mas a verdade é que, digamos, o modo como as pessoas recebem a passagem do Senhor é, digamos, quase indescritível. E por isso eu acho que é mais fácil deixá-los durante uns momentos verem, ou melhor, contemplarem, talvez interiormente, este momento em que as pessoas, portanto, contemplam e veem o Santo Cristo como aquele Senhor a quem eles veneram, a quem eles rendem graças, não só pelas graças que receberam, mas por tudo aquilo que Ele vai fazendo por todos nós. Referir também aqui que, para além de Dom João, evangelista lavrador, bispo de Angra, o cortejo, a procissão, integra Dom António Sousa Braga, bispo emérito, um cabido da Sé de Angra, um vasto colégio de sacerdotes, alunos do seminário de Angra, com a sua bandeira, que este ano, mais uma vez, aqui estão a participar nesta procissão. Recordo-me que no século XX, a primeira vez que o seminário de Angra veio à festa do Senhor Santo Cristo foi em 1966, coincidiu a 15 de maio com a inauguração do seminário Colégio de Ponta Delgada, também de nome Seminário Santo Cristo, que hoje foi vendido pela Igreja e está transformado numa unidade hoteleira. Entretanto, aqui uma paisagem maravilhosa, as portas da cidade, o Senhor no seu andor passando por elas, e o relógio da matriz oferecido pelo comendador António Joaquim Nunes da Silva, aqui a dar sinal com o carrilhão da matriz que o Senhor vai passando no seu andor. De Natália Correia, e como hoje é dia da mãe, uma quadra do soneto Mãe Ilha. A terra uivou, todas as cores mudaram, o mar emudeceu, o ar parou, escuros véus de pranto o sol taparam,
de azáleas lívidas a ilha se cercou, e o mundo em ti principiava no teu mistério entre astros absortos. Suavemente, ó Mãe, tudo termina. Portanto, estamos chegados ao fim da nossa reportagem e eu gostaria só de deixar um desejo muito concreto. Que as palavras que o Cristo certamente inspirou fiquem para sempre no coração de todos aqueles que nos ouviram. Obrigado e até uma próxima ocasião. Boa tarde a todos. Boa tarde e o Senhor os continua a acompanhar.